Paz do Senhor, meus amados. Deixa eu fazer um teste no áudio aqui para ver se está tudo ok. Para a gente iniciar, né, a nossa live de ensino. Senhor, meus amados. Ok. Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe grandiosamente. Estamos mais uma vez em mais uma live de ensino da Palavra de Deus, transmitindo no Facebook da nossa igreja, né? A Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós estamos aqui aprendendo da Palavra do Senhor. E nós estamos numa maratona apocalíptica, e nós já estamos no capítulo de número 9. Estamos trabalhando verso por verso, né? Trabalhando aí cada capítulo, para que nós possamos entender e compreender o livro do Apocalipse. No ensino passado, nós estivemos falando então das trombetas e nós terminamos o capítulo de número 8. Falta então 3 trombetas, tá ok? E agora nós vamos iniciar no capítulo de número 9. Vamos já estar fazendo a leitura do verso de número 1 do capítulo 9 de Apocalipse, que diz assim: E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela do céu. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Verso de número 1 do capítulo 9 de Apocalipse. Como nós já encontramos ali nos selos, por exemplo, né, da queda de estrelas, e nós interpretamos como possíveis meteoros caindo por sobre a face da terra, aqui no capítulo de número 9, o verso de número 1 que nós lemos, provavelmente já não se trata mais de meteoros, né? Eu acho que já caiu muito meteoro na Terra desde lá da abertura dos selos, né? Mas aqui não seria meteoro. Por quê? Porque aqui diz que, primeiramente, diz que foi-lhe dada uma chave, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, provavelmente não se trata de um meteoro, mas sim se trata de um ser, tá bom? Então, aqui diz que a estrela caiu do céu, beleza, e foi-lhe dada a chave do poço. Então, foi entregue uma chave do poço a este, que é a estrela que caiu do céu. Mas, não deveria ser aqui um meteoro, porque vai dar chave a um meteoro, não faz sentido. Então, provavelmente é um ser, é alguém, tá ok? Outra questão interessante nesse verso de número 1, o João ele diz aqui, caiu do céu. Note que João não está vendo a estrela caindo do céu. Ele viu que a estrela já havia caído, tá? Até porque a expressão aqui caiu, ela vem do grego que se fala peptokota, que significa o quê? Tendo caído, peptokota, ou seja, tendo caído. João ele vê uma estrela que já tinha caído do céu. Ele recebeu essa informação, né, talvez ali no seu interior, né, pelo Espírito Santo, porque no texto não fala que foi ouvido uma voz que diz que essa estrela já tinha caído do céu, não. Mas ele recebeu esse entendimento de que aquela estrela já havia caído do céu, tá? Então esse peptokota, né, no grego, ele denuncia isso, tá? Então uma estrela que já havia caído, ou seja, João não viu, aqui no texto ele não vê caindo, como ele viu com as estrelas lá, viu as estrelas caindo do céu e tal, aqui ele não viu, ou seja, já havia caído. Provavelmente aqui deva estar se referindo a Satanás. Por quê? Porque o único anjo que foi lançado é Satanás. Mas e a terça parte dos anjos? Eles foram expulsos, mas não foram lançados. O próprio Jesus diz que viu Satanás cair do céu, né, como um raio. Ele não diz os demais anjos caindo também, né? Então, quem foi lançado foi Satanás. E Satanás foi o único que teve o interesse em se tornar semelhante a Deus. Ele disse, eu subirei às mais altas nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Você não vê os anjos subindo às mais altas nuvens tentando se tornar semelhante ao Altíssimo. Não, só Satanás teve esse sentimento. Os anjos, eles apoiaram, né, a rebelião de Satanás, se rebelaram juntamente com ele, mas que foi julgado mesmo, literalmente, foi lançado de lá, foi Satanás. Então aqui provavelmente está falando de Satanás. Ele viu quem? A estrela que já havia caído do céu, que provavelmente é Satanás. E foi dado a ele o quê? A chave do poço do abismo. Verso de número 2, né?
E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O que é o poço do abismo? Na verdade, há muitas interpretações sobre o poço do abismo. Nós não vamos adentrar às interpretações do poço do abismo, porque senão nós vamos mudar o nosso foco aqui. Nós vamos estar falando de uma outra coisa dentro da escatologia, e vamos estar entrando em outra matéria, que é demonionologia, né, da teologia. Nós vamos entrar em outras coisas e vamos acabar saindo aqui da interpretação do Apocalipse, tá? Então nós não conseguiremos interpretar aqui, trazer aqui explicações sobre o poço do abismo, tá ok? Existem várias traduções, alguns dizem que o poço do abismo é o próprio Hades, outros dizem que o poço do abismo ele é um lugar ali de onde os anjos lá de Judas estão aprisionados. Outros dizem que que é ali o que fica entre o Hades e o paraíso. Então, várias interpretações. Se a gente parar para falar disso, a gente vai entrar em outras matérias e vamos deixar a interpretação do Apocalipse de lado. O que nós podemos dizer sobre o poço do abismo dentro deste verso aqui é que o poço do abismo aqui seria o lugar que provavelmente é sobrenatural e onde está guardada uma praga, que é a praga dos gafanhotos, que são gafanhotos especiais, né, diferentes, né, que virão sobre a terra no período da grande tribulação. Isso nós podemos afirmar com toda certeza, porque é isso que esta pequena perícope, né, este pequeno espaço aqui de versos que nós estamos cuidando hoje, a saber, o capítulo de número 9, ele traz isso pra gente. Então, esse conhecimento nós podemos passar dentro destes versos aqui. Mas falar com mais profundidade, né, sobre o poço do abismo, a gente vai entrar em outras matérias e não é essa a intenção. Vamos ficar na interpretação do Apocalipse, tá? Verso de número 2, né? Agora o verso de número 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Aqui é uma descrição daquilo que estes gafanhotos eles poderão fazer e eles farão por sobre a face da terra, né? O poder do gafanhoto é o quê? O poder de ferir e o poder de adoecer, né, após a ferida, e ainda de matar. Mas estes aqui não terão poder de matar, apenas de ferir e de adoecer. E nós vamos ver isso nos versos posteriores. Lembrando que aqui é o toque da quinta trombeta, tá ok? É o toque da quinta trombeta. Lembra que lá no capítulo de número 8, verso de número 13, que nós lemos no ensino passado, foi dito sobre os ais, né? Foram lançados 3 ais. Então, este daqui é o primeiro ai. Cada ai é uma trombeta. Amém, irmã? Vamos estar orando sim. A irmã colocou a linha para a gente orar, né? Ore por Bruna e Rodrigo. Amém. Nós estaremos orando sim, com certeza. Em nome de Jesus. Então, amados, então este aqui é o primeiro ai. Cada ai, os 3 ais que foram lançados ali no capítulo 8, verso de número 13, pelo anjo, cada ai é uma trombeta. Este aqui é o primeiro ai, tá bom? Nós lemos o verso de número 3, né? Isso, o poder que vai ter os escorpiões, essa praga de escorpiões aqui no período da grande tribulação. Poder para ferir, para adoecer os homens. Porém, não vai ter o poder para matar, é apenas para atormentar os homens, tá? Verso de número 4. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas os selos de Deus. Então note que esses gafanhotos, essa praga de gafanhotos aqui, são gafanhotos específicos. Eles não têm nada a ver com erva, né? Porque os gafanhotos, geralmente, eles comem erva, né? Folhagem e tal. Só que esses gafanhotos não, eles são diferentes. Eles são gafanhotos que não têm vínculo nenhum com erva, com folhagem. Aqui a função deles é literalmente atormentar os homens. Então por isso que aqui é dito no verso número 4, né? Para que eles não façam dano nenhum à erva. Até porque boa parte da erva já foi destruída antes, né? Nós já lemos sobre isso, tá? Lá nos selos, né? E aqui os gafanhotos é só para atormentar os homens mesmo. O papel deles a ser cumprido aqui é tormento dos homens, tá bom?
E aqui ainda diz, né? Nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. O que significa isso? A palavra selo aqui, no grego se fala esfrages. O que é o esfrages? Esfrages é quando se pegava um anel, né, ou um sinete para marcar um selo. Eles usavam ali, às vezes, a cera quente ou ainda a argila, né? Fazia ali uma espécie de uma bolinha ali, amassada, colocava, por exemplo, sobre um envelope, né? Sobre um livro, e para que aquele livro fosse selado, aquela carta fosse selada, eles utilizavam um anel ou um sinete, e eles pressionavam sobre a argila ali, ou ainda sobre a cera quente, e ficava marcado aí como se fosse um carimbo. Este ato, né, de fazer essa marcação é chamado de esfrages no grego, entendeu? Então a palavra selo aqui é esfrages, ou seja, literalmente uma marca, só que não no sentido físico, tá? Uma marca sobre aqueles que são da parte do Senhor. Você lembra que, ainda nós não chegamos nessa parte, mas os homens serão marcados por Satanás com o número 666, né? Esses são de Satanás. Só que os de Deus serão marcados por um selo de Deus. Este selo de Deus, ele não é visível. Na Bíblia não existe nenhum lugar que vai dizer que o selo é visível. É um selo invisível. Só sabe quem só vai saber quem está fazendo a marcação, que é o próprio Deus, né? Deus sabe, vai saber quem é selado dele, quem não é. Tá? Então, os selados aqui, pode ser que seja os 144 mil selados, há uma possibilidade, mas pode ser que seja todos aqueles que aceitaram a Cristo no período da grande tribulação. Tá? Até porque os mártires que clamaram ali na abertura dos selos, que clamaram ali a Deus por vingança, eles não receberiam ainda a vingança deles, a oração deles não seria respondida naquele momento, porque ainda existia mais mártires para ser martirizados, né? Mais pessoas para se tornar mártir, para morrer e tal. Então aqui nas 7 trombetas nós vemos que seria a vingança de Deus, seria a oração dos mártires sendo cumprida, tá ok? Os 144 mil selados, nós já falamos sobre eles, que são judeus, né? Judeus. E a Bíblia fala, né? São judeus de todas as tribos ali de Israel, descendentes e tal. Mas aqui nesta parte nós não podemos falar que os selados aqui são os 144 mil ou parte deles. Não temos base para isso. Aparentemente sim, porém pode ser que seja todos os cristãos, todos aqueles que aceitaram a Cristo no período da grande tribulação, tá bom? Bom, e os gafanhotos aqui, eles têm o poder de atormentar as pessoas. São pessoas que não foram convertidas, porque aqui diz, ó, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, ou seja, somente aqueles que não se converteram a Deus serão atormentados. Os gafanhotos, esta praga, é uma praga, digamos assim, entre aspas, inteligente, né? Isso a mando de Deus, né? A permissão de Deus. Deus não permitirá que essa praga alcance os cristãos que foram, que se converteram, né? Que estão ali selados por Deus. Mas sim aqueles que não se converteram, aqueles que não se arrependeram. Essa é mais uma oportunidade que Deus dá às pessoas que não se arrependeram para se arrepender, aqueles que não têm o selo de Deus, de obter o selo de Deus, né? Então, através dessa praga aqui, desse tormento, né, muitos poderão se arrepender dos seus atos e se voltar a Cristo. Infelizmente, nem todos vão se arrepender, mesmo passando por essas pragas. Note que todas as pessoas aqui já passaram pela abertura dos 7 selos, já passaram pelo toque das 4 trombetas, estão passando agora pelo toque da 5ª trombeta. E mesmo assim, muitos não se converterão. Muitos passarão por todos os castigos, todos os ais, todas as trombetas, todos os selos, passarão por toda a grande tribulação. E no final, ainda não vai se render a Cristo. Acredita? É difícil, né? Mas o coração do homem, quando endurece, o homem não quer abrir mão dele, não importa. Ainda que o Senhor permita calamidades e catástrofes, tem pessoas que, infelizmente, não abrem mão, não dá o braço a torcer a Deus, né? Infelizmente.
Verso de número 5, né? Que nós lemos isso. Não, agora que nós vamos ler o verso número 5. Ó. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então aqui é uma descrição do tipo de tormento, tá? Semelhante ao tormento do escorpião, tá? E aqui diz que foi permitido que eles ferissem os homens, mas para que não matasse os homens. E por 5 meses este tormento, esta praga vai existir, ou seja, os seres humanos terão 5 meses para se arrependerem durante essa praga. Não se arrependeu, a praga provavelmente vai cessar, mas segue ainda o juízo de Deus, porque aqui é apenas o toque da 5ª trombeta, tem da 6ª trombeta e da 7ª trombeta, que é o 2º ai e o 3º ai. Agora nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa. Eu vou fazer bem pausadamente, porque às vezes tem pessoas que não estão acompanhando com a Bíblia Sagrada aberta. Apocalipse capítulo 9, nós vamos ler o verso de número 6 até o verso de número 10. Vou fazer uma leitura bem tranquila, tá? E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Deixa eu ver aqui. Amados, aqui, antes de eu fazer toda a leitura extensa, né? Vamos parar aqui no verso de número 6. Ó, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O que significa isso? Eles vão procurar a morte, mas a morte não vai existir para eles, a morte vai fugir deles, eles não encontrarão a morte. Não significa que eles se tornarão aqui praticamente imortais. Não, nem existe essa expressão, né, para a gente entender. Não morríveis. Não significa isso, tá? Ou seja, então quer dizer que eles vão pegar lá uma arma, uma faca, tentar se matar e eles não vão morrer, vão continuar vivos. Não significa isso. Quando diz que a morte fugirá deles, está dizendo que um não vai matar o outro aqui, tá? Ninguém vai matar ninguém. As pessoas que desejarão morrer não serão mortas por ninguém. Isso não vai acontecer. E as pessoas que desejarão morrer por essa praga, que estarão doentes, estarão enfermos, estarão sendo atormentados, essa praga também não vai matar eles. Se uma pessoa se matar, obviamente que ela vai morrer, tá ok? É normal. Tá? Então não significa que ela vai tentar se matar e vai continuar viva, vai pular de um prédio e vai continuar viva, vai dar um tiro na cabeça e vai continuar viva, vai cortar o seu próprio pescoço e vai continuar viva, cabeça para um lado e corpo para o outro. Não significa isso, tá bom? Não significa. Significa que não haverá morte, as pessoas não se matarão umas às outras. E também essa praga, essa doença, essa enfermidade também não vai matar ninguém. É isso que significa. Se a pessoa se matar, vai ocorrer ela morrer normalmente, perderá sua salvação também. Mas aqueles que desejarem morrer por outros meios, isso não vai acontecer. É isso que o verso quer dizer, tá bom? É o verso de número 6 que nós lemos. Agora vamos fazer a leitura extensa. Verso de número 7 ao verso de número 10. Preste bem atenção. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma como coroa semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinha cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhante às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Por que nós fizemos essa leitura extensa, do verso 7 ao verso de número 10, e não paramos verso após verso? Porque o que nós vemos aqui é apenas uma descrição do aspecto aparente desses escorpiões, desses gafanhotos, tá? Dessa praga. Então é apenas uma descrição da aparência deles. João, o que ele viu, ele tentou descrever com coisas que ele conhecia, coisas da época, que fazia parte do seu conhecimento do dia a dia. Então ele vem descrevendo dessa maneira. Não significa necessariamente que João tenha visto literalmente isso, mas ele diz é como se fosse, ou seja, parece, mas não é. Então, o que nós lemos provavelmente não é isso que o João viu. Mas como o conhecimento dele era curto, ele não tinha tanta
coisas assim para poder trazer como exemplos, ele trouxe aquilo que ele tinha na sua mente naquela época, naquela hora, tá? Eu até ia colocar uma imagem, talvez eu acho que eu nem coloque no Facebook da igreja, de como provavelmente seria esse escorpião. Mas nós vamos colocar uma imagem apenas daquilo que está sendo descrito aqui. E provavelmente não é o que o João viu, então talvez eu não coloque essa imagem, tá? Mas aqui é apenas uma descrição. Para nós hoje, em nossa época, eu não vou entrar nisso, tá? Senão a gente vai começar a entrar em outras coisas. Essa descrição, trazendo para os nossos dias de hoje, já pode ser caracterizado como outras coisas, tá? Em épocas posteriores, nós não ainda estamos passando pela abertura dos 7 selos, tá? Isso ainda não está ocorrendo. Os 7 selos não estão sendo abertos agora, tá bom? Para depois vir, então, as trombetas. Então, nesta época aqui, mais próximo aqui das aberturas dos selos e das trombetas, as pessoas terão um conhecimento mais avançado que os nós hoje e terão uma interpretação talvez mais precisa e mais próxima daquilo que de fato João viu, tá? Lembrando, amados, que nós estamos aqui no toque da 5ª trombeta, tá bom? Nós já passamos pela abertura dos 7 selos. Vamos ler aqui o verso de número 11 agora. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Nós estamos lendo o verso de número 11 de Apocalipse, capítulo de número 9. Aqui diz que sobre a praga, comandando essa praga, tinha alguém. E este alguém é chamado, né, em hebreu de Abaddon, ou ainda em grego de Apolion. O que significa a palavra Abaddon ou Apolion? Significa destruidor, tá? Aquele que vem para destruir, tá bom? Este Apolion ou Abaddon aqui é o que vai comandar os gafanhotos, essa praga de gafanhotos. O verso de número 10 está apenas, o verso de número 11, né, que nós lemos, está apenas descrevendo isso, que existe alguém, um ser, que está comandando esta praga. E óbvio, a mando de Deus ali, tudo ordenado pelo Senhor, tá? Não está acontecendo nada sem a permissão e a vontade do Senhor aqui, tá bom? Verso de número 12. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. O que significa isso? Eu disse que lá no verso de número 13 do capítulo 8 nós já lemos e o anjo falou, né? Ai, ai, ai. Ele lançou 3 ais. Cada ai é cada trombeta, tá bom? Por que ele lançou esses ai? O que significa esse ai? A palavra ai no grego é ouai, se fala assim. E ele significa infelizmente, ou ainda ele é uma palavra que é proferida, igual acontece conosco, né? Ela é proferida em sentido de pesar, tá? Tipo, ai do fulano de tal, tipo, coitado do fulano de tal, né? Tem um sentido de pesar, né? Tipo, coitado dele, ai dele. Então, é o mesmo significado para nós, o ai, o nosso ai aqui no português, né, na nossa cultura, era o mesmo nos tempos bíblicos, é a mesma coisa, tá bom? E já passou o primeiro ai aqui. Ou seja, o toque da 5ª trombeta, aqui os efeitos da 5ª trombeta, eles finalizam aqui. Agora no verso de número 13, vai vir o toque da 6ª trombeta. Como a 6ª trombeta ela é cheia de detalhes, porque ele fala de anjos aprisionados e tal, eu decidi deixar ela para o próximo ensino. Porque se nós tentarmos interpretar aqui, talvez se tornará um pouco cansativo, tá bom? Então no próximo ensino nós vamos falar do toque da 6ª trombeta e ali das consequências, né, que este toque ele vai trazer. Vamos lembrar uma coisa, amados, para nós finalizarmos. Aqui nós estamos interpretando as 7 trombetas. Para que existam as 7 trombetas, tem que existir antes a abertura dos 7 selos. Ou seja, as trombetas não vão ser tocadas sem antes os 7 selos serem abertos. Você vê aí, igual aconteceu uns tempos atrás, gafanhotos aparecendo em tal lugar e muitos gafanhotos, todo mundo fala, né, praga do Apocalipse. Não, amados, os 7 selos não foram abertos ainda. Enquanto o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não pegar o livro selado da mão de Deus e não abrir os 7 selos, não vai ter praga de gafanhoto nenhuma. Se houver alguma praga de gafanhoto uma aqui outra ali, não tem nada a ver com a praga de gafanhotos aqui das trombetas, tá bom?
Então vamos tomar cuidado, meu querido. Tem muito conteúdo por aí na internet falando, tá chegando aqui a destruição, é o apocalipse, tá chegando não sei o que, tá começando. Para. Enquanto não desatar os 7 selos, não vai acontecer isso. No primeiro selo, você lembra? O cavaleiro montado no cavalo branco, quem é ele? O anticristo. Enquanto não surgiu o anticristo, não desata os demais selos. Enquanto não desatar os demais selos, não tocará 7 trombetas. Enquanto as trombetas não forem tocadas, não ocorrerá os desastres naturais, as quedas de meteoro, as pragas, doenças. Essas coisas não vão acontecer enquanto os selos não forem desatados. Essa é a verdade. Nós sabemos que, para que os selos sejam desatados, tem que ocorrer antes o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja não ocorreu, então os selos não serão desatados, o anticristo não vai aparecer. Se os selos não forem desatados, não terão as 7 trombetas, não terá a marca da besta, não vai acontecer nada. O que freia tudo é o arrebatamento da igreja. Tá? Enquanto não ocorrer o arrebatamento da igreja, não vai desenrolar o apocalipse. Então, vamos parar de tentar, de ficar prestando atenção em conteúdos, em coisas que não tem lógica nenhuma bíblica, não tem lógica bíblica, tá bom? Então, esta parte, os 7 selos, 7 trombetas, isso está dentro de uma cronologia. Precisa ocorrer uma para depois outra. O terceiro selo não vai abrir antes do segundo. Isso é ilógico. Né? A 4ª trombeta não toca antes da primeira. Isso é ilógico. Tá? Então, existe aqui uma cronologia. Neste caso, existe uma cronologia. O livro do Apocalipse em si, ele não é cronologicamente certo. Isso a gente sabe. Mas aqui existe uma cronologia para esses acontecimentos, tá? O que nós estamos tratando aqui é do período da grande tribulação. Quando nós falamos dos 7 selos, nós estávamos falando do início do período da grande tribulação. Né? Já faz parte do período da grande tribulação, mas ainda é o início, tá? Os 7 selos que foram abertos. Mas antes disso vem o arrebatamento da igreja. Então não seja enganado e não se deixe enganar. Pareceu uma coisa ali, uma coisa aqui, é o Apocalipse. Não é Apocalipse, a igreja não foi arrebatada, não. Apareceu uma coisa ali, o número da besta, nem vou querer. A igreja foi arrebatada? Não foi, então não é o número da besta, tá? Então, tudo tem que acontecer ordenadamente, uma coisa após outra. Enquanto não acontecer uma coisa, não ocorre a outra, tá bom? Essa é a verdade. Então, fica tranquilo, durma em paz, porque não vai acontecer destruição, não vai acontecer desastres, pode acontecer desastres e destruição, mas é coisas naturais, comuns, como já acontece desde que o mundo é mundo, né? Mas não como ali o toque das trombetas, né, o apocalipse mesmo acontecendo, não. Enquanto a igreja não for arrebatada. Por isso que nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E temos que nos preparar para isso, amados. Porque a única coisa que falta para começar a desenrolar todo o apocalipse é o arrebatamento da igreja. Nem o templo de Israel será construído se o arrebatamento da igreja não acontecer, pelo que nós entendemos e compreendemos biblicamente, já que o templo de Israel ele só será construído para o anticristo, que vai vir como se fosse o próprio Cristo, porque Israel não aceitou Jesus como Cristo, como o Messias, não aceitou Jesus. Para eles foi um profeta, foi alguém que passou por lá, mas não aceitou. Então eles aguardam ainda o Messias. Então, quando vir o anticristo, ele vai se assentar na cadeira de Messias. E Israel vai, então aqui está um Messias, então a gente precisa do templo. Aí virá a construção do templo. O templo pode vir antes do anticristo ou depois? Pode ocorrer, a Bíblia não diz sobre isso. Mas isso não ocorre antes do arrebatamento da igreja, tá? Então, para que venha a ocorrer isso, né, a chegada do anticristo, o arrebatamento da igreja ainda. Então, tudo depende do arrebatamento da igreja. Tudo depende do arrebatamento da igreja. Enquanto não tiver arrebatamento, não acontece absolutamente nada. É aí que nós entramos naquilo que Jesus já ensinou várias vezes, né? Que o arrebatamento acontece no momento em que nós jamais imaginamos. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ou seja, a qualquer momento, Cristo pode arrebatar a sua igreja. É o toque da trombeta lá de Tessalonicenses, que não tem nada a ver com as 7 trombetas, tá bom? É outro tipo de trombeta. Então vamos orar, vigiar e permanecer na vontade do Senhor, para que sejamos arrebatados, não venhamos a viver, né, no período da grande tribulação, que vai ser muito terrível, terrível demais. Oremos. Senhor, obrigado por tudo. Abençoe cada vida, cada família, cada lar, cada casa, cada alma. Nos fortaleça, Senhor, na Tua presença, nos dê estrutura espiritual para que nós estejamos firmes na Tua vontade para o arrebatamento da Tua igreja, porque somos Tua igreja, somos Tua noiva, Pai. E nós cremos no arrebatamento do Senhor, Pai, que haverá, ó Deus, sobre a face da terra. Nos fortifique, nos fortalece, nos ajude a permanecer na Tua vontade.
em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração e todos juntos possamos dizer amém. Que Deus vos abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Fica na paz.